Louvado seja Deus. E Laodiceia era uma igreja, aleluia, rica materialmente. Aleluia. Mas o texto fala que Jesus estava lá de fora dela. Jesus, Deus estava morando dentro dela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes as pessoas estão aí materialmente, mas muitas vezes não estão bem espiritualmente com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não está bem espiritualmente com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Que Deus, Jesus estava lá de fora. Aleluia, louvado seja. Por isso que ela era uma igreja morna. Aleluia. Era uma igreja, aleluia, que não era uma coisa nem outra. Aleluia. Aleluia, é ou não é? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos que Deus disse para ela: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e veste branca para que te vista, e não apareça a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir seus olhos, para que veja. Aleluia. Laodiceia é uma igreja que era rica, tinha de tudo. A pessoa, quando entende todas as coisas, não passa por prova. Então ela precisava passar pela prova de fogo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ela precisava passar pela prova de fogo. Jesus diz, a Bíblia diz que nós somos, aleluia, a nossa fé a nossa fé é provada como ouro no fogo. Aleluia. A Bíblia fala: procure te apresentar como obreiro bem aprovado, que não quer se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Procure te apresentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus disse para ela, aleluia, que ela era pobre. Aleluia. Ela era pobre, porque a Bíblia fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e não ter a sua salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, que Laodiceia, aleluia, Jesus disse para ela, aleluia, quer comprar vestes brancas para que te vista e não apareça a vergonha da sua nudez. Laodiceia era uma igreja mundana, porque nós vemos, aleluia, que não era uma igreja remida. Quando Jesus disse para ela: compra veste branca para que te vista, a Bíblia diz que o sangue de Jesus deixa nossos pecados mais alto do que a neve. A palavra de Deus fala em Isaías, no capítulo 1, versículo 18, aleluia, que os nossos pecados estiver vermelho como escarlata, ele torna branco como a neve. Ainda que estiver vermelho como carmesim, ele torna branco como a pura lã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já Deus não cortou o odeio. Deus falou, aleluia, em cima do erro de Laodiceia, para haver arrependimento. Aleluia. Para haver arrependimento. Aleluia. Ele falou: repreende e castigo todos quanto amam. Arrepende e seja zeloso. Aleluia. Que maravilha a palavra de Deus. Então nós observamos, aleluia, que ele falou para Laodiceia: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e ninguém vir servir a Deus, ele dá o Espírito Santo. Aleluia. Jesus estava lá de fora. Por isso que Laodiceia era uma igreja morna. Aleluia. Não era uma igreja nem fria e nem quente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a igreja que deixa Jesus sair de dentro dela, a igreja que deixa, cada crente que deixa Jesus sair de dentro dele, ele se torna um crente morno. Se torna um crente morno. Quando o crente desvia, ele se torna um crente frio. Mas quando o crente, aleluia, mas quando o crente continua em Cristo, continua no Espírito, é um crente quente. Aleluia. Aleluia. Que maravilha a palavra de Deus. Jesus ainda deu um conselho para ela: aquele que vencer assentará no trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no trono. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. A palavra de Deus fala: quando ouvir a
voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações. Aleluia. Não endureçai os vossos corações. Muitas vezes as pessoas até choram, mas não faz um compromisso com Deus, aleluia, porque a mente está pensando nas coisas que vai deixar, né? Não quer deixar o pecado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Então Jesus ele não bota a porta dentro, aleluia, Jesus bate, aleluia, se abrir ele entra, se abrir ele faz morada, aleluia. Está escrito em João 14, versículo 23, se me amar e guardar a minha palavra, eu e meu Pai viremos a ele e fazemos nele morada. Glória a Deus. Se eu ouvir a minha palavra, guardar a minha palavra, eu e meu Pai o amaremos, viremos a eles e fazemos nele morada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos, aleluia, que Jesus disse para ela, aleluia, que ia vomitar na boca. E nós observamos que na cidade de Laodiceia tinha uma cisterna de água morna. Quando o povo chegava lá, pensando que a água era fria, era água morna. O povo jogava água morna de novo da boca do chão. Aí jogava no chão a água. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos que a igreja, aleluia, de Laodiceia, que era uma igreja mundana, aleluia, era uma igreja, aleluia, que não passou por prova nenhuma, mas Jesus disse que ela era desgraçada, ela era miserável, ela era pobre, era cega, tá vendo? Um cego precisou ver ao outro, né? Uma pessoa nua, sem roupa, não tem roupa, nem roupa para vestir, aleluia, ela era nua, ela estava nua espiritualmente. Ela estava cega espiritualmente, por isso que Jesus disse: qual livro para ungir teus olhos, para que veja. Aleluia. É tipo crente, aleluia, que está na igreja, mas está olhando para o mundo, tipo crente girafa, que tem um pescoção, né? Eu não sei o nome do Senhor, aleluia. Jesus falou miserável, Jesus falou desgraçada, porque estava sem a graça de Deus. Quem não tem a graça de Deus, aleluia, ela estava sem a graça de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela estava sem a graça de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles pela graça somos salvos por meio da fé, né? Isso não vem de voio, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque as feituras são criadas em Cristo Jesus para boas obras, o qual Deus preparou para quem deu nela. Aleluia. Aleluia. Então Jesus pregou. Aleluia. O arrependimento para Laodiceia. Glória a Deus. A Bíblia, Jesus falou em Lucas 24, 47, que meu nome pregava arrependimento, começando por Jerusalém. Aleluia. Disse para os apóstolos: em meu nome pregava arrependimento, começando por Jerusalém. Jesus pregou o arrependimento para Laodiceia. Aleluia. O Senhor fala: arrependei, convertei, para que seja pagado o vosso pecado. Calma. Meu tempo de refrigério na presença do Senhor. Aleluia. Essa igreja estava rica materialmente, mas ela precisava estar rica espiritualmente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou aqui. Calma. Aleluia. A Bíblia Aleluia. diz que Jesus falou para não ter. Aleluia. É quando a gente ouve a voz de Deus. Aleluia. Quando a gente ouve a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e nós obedecemos, nós recebemos a nossa bênção. Oh, maravilha. Porque Deus ele fala. Eita Deus. Agaço e de calabadarabás. Que maravilha. Eira bacana. Oh, maravilha. Eita Deus. Já estou encerrando já a palavra. Aleluia. A palavra ela é doce, ela é edificante. Já nos edificou. Aleluia. Nos abençoando. Amém. Oh, maravilha.